O advogado Miguel Matias está connosco em estúdio para nos ajudar a analisar esta decisão. Boa noite e muito bem-vindo ao Fala Portugal. Temos a defesa dos arguidos a falar numa pena excessiva, quando a defesa da família de Fábio Guerra fala em penas leves. Pergunto-lhe se considera que são as penas ajustadas ou pelo menos as expectáveis, tendo em conta aquilo que pediu o Ministério Público e aquilo que conhecemos do caso. Boa tarde, antes de mais. Naturalmente que faz parte das posições processuais de cada um entender para um lado ou para o outro, como é óbvio, não é? Estamos a falar de um homicídio qualificado, qualificado pela forma, portanto, e qualificado pelo motivo. Portanto, o motivo completamente fútil ou torpe e a forma, a demonstração clara de que a causa da morte foram as agressões que provocaram os danos cerebrais. Ora bem, neste caso concreto sabemos que a moldura máxima, portanto, permitida em Portugal são 25 anos. Eu não conheço o processo, como imaginam, mas o Tribunal deu como provado tudo isto. Mas a postura dos arguidos no julgamento deverá ter sido determinante para, por um lado, esta variação entre os 17 e os 20 para um e para o outro, e, por um outro lado, para a não aplicação do limite do máximo dos 25 anos. Ter-se-á em consideração várias coisas, a propriedade deles, ter-se-á em consideração também a eventual confissão, ter-se-á em consideração também a não intenção primitiva de matar, portanto, tudo isso terá pesado para a aplicação destes montantes, destas penas parcelares, que naturalmente vão ser objeto de recurso. Se o Ministério Público se pediu mais, naturalmente que o Ministério Público vai recorrer da decisão e naturalmente que a defesa dos arguidos também o irá fazer no sentido inverso. Portanto, iremos o que é que agora... pode mudar, doutor? O que pode mudar é permanecer, diminuir ou aumentar a pena aplicada. Portanto, nós temos situações em que vemos, por exemplo, num caso também muito conhecido, que foi do triatleta, a da Rosa Grilo, em que o suposto amante foi absolvido na primeira instância e foi condenado a 25 anos na segunda. Portanto, são situações que podem mudar radicalmente. Isto vai depender naturalmente da apreciação que o Ministério Público fizer no recurso da prova que foi produzida. Isto é, não só a prova documental a prova pericial, portanto, também a prova documental, neste caso em vídeo, e depois toda a prova testemunhal que terá servido para suportar a decisão. Será longo? Será um processo longo? Eu penso que dentro de um ano teremos eventualmente uma decisão do Tribunal da Relação, porque agora haverá 30 dias para recorrer, a partir de hoje. Naturalmente isto serão recursos complexos e não serão entregues amanhã, irão eventualmente respeitar os 30 dias, o limite dos 30 dias, e depois será distribuído, haverá respostas, portanto irá para o Tribunal da Relação e depois irá ser apreciado em conformidade, mas pronto. Mas não posso dizer-vos se é muito, se é pouco. Eu percebo que naturalmente para o comum das pessoas e dos espectadores que, visualizando os factos como visualizaram, através dos meios de comunicação social, choque que se seja condenado a apenas 17 anos de prisão, como foi um deles, ou a 20. Mas isto tem a ver com o comportamento deles também, a estratégia das defesas, com o comportamento dentro do julgamento. Por exemplo, a assunção da culpa, portanto, a confissão de que foram eles, o arrependimento. Tudo isto são atenuantes especiais que fazem diminuir, portanto, a pena aplicada. E o próprio cadastro também. O próprio cadastro, a idade, tudo Foram condenados os dois ex-fuzileiros por homicídio, mas a defesa pedia que fosse apenas aqui tido em conta a ofensa à integridade física. Há fundamentos, de facto, para o Tribunal condenar por homicídio? Essa é, naturalmente, uma estratégia. Há uma grande diferença, não é? Há uma grande diferença e nós falamos de um homicídio qualificado, como eu vos disse, não pelo facto de ser agente, porque não está em questão, porque ele não estava em serviço. Qualquer pessoa assim morta seria exatamente a mesma coisa, mas tem a ver com a forma, portanto, e com a tal intenção. O que se discute aqui é uma questão jurídica e poderá naturalmente ser objeto de recurso, o Tribunal da Relação irá apreciar, é o que nós chamamos os crimes pré-ter-intencionais, isto é, os crimes que estão para além da intenção. O que se pretende aqui dizer é que a intenção teria sido agredir para, de alguma forma, reagir ou agir, não sabemos. A juíza refere que havia consciência de que estavam a agredir com gravidade. O problema todo é esse, é que o Tribunal considerou, e no meu entendimento bem, que a forma como foi efetuada a agressão, isto é, os pontapés na cabeça, estando a vítima no chão,
são claramente indiciadores de uma consciência de que daquele comportamento poderia resultar a morte. Portanto, e aí ainda sim, para mais, tendo em conta aquilo que faziam os arguidos e que eram ex-fuzileiros. Essa também, não eram ex-fuzileiros, eram mesmo fuzileiros na altura, agora é que são. Portanto, isto terá também a ver com aquela testosterona toda que os fuzileiros e as tropas especiais têm, não é? Portanto, e que em determinados momentos reagem muito excessivamente, muito para além daquilo que é o normal. E, portanto, essa discussão irá ser feita certamente no Tribunal de Relação. Se estamos perante ofensas corporais agravadas pelo resultado, isto é, não se queria matar, mas resultou a morte, ou se vai manter o homicídio qualificado porque há uma consciência de que daquela forma de atuação poderia resultar a morte. Ainda há um terceiro envolvido nas agressões que está em fuga. Caso seja encontrado pelas autoridades, o que é que pode acontecer ao processo? Caso a este processo nada, irá certamente ser julgado em separado, portanto, porque, de forma individual, porque deverá ter sido extraída uma certidão deste processo todo. Estes dois indivíduos também, por eles próprios e pelas próprias famílias da vítima, o tempo não iriam certamente ficar à espera que se encontre o terceiro elemento. Portanto, será, se for encontrado, será julgado e condenado ou absolvido consoante assim vier a ser demonstrado, mas de forma isolada. Pergunto-lhe para terminar se acha que houve aqui alguma influência na decisão jurídica, também pelo facto deste ter sido um julgamento com júri, se houve alguma influência pelo facto deste ser um caso muito mediático, que esteve na opinião pública, isso pesa na decisão? Não me parece por vários motivos. Em primeiro lugar, pela própria posição que o júri tem nas decisões em Portugal, que não estamos a falar daquilo que nós vemos nos filmes americanos, que é o júri que decide, não é assim aqui, mas também porque estamos a falar de 3 juízes, portanto, que são pessoas habituadíssimas a julgar e a seriar claramente aquilo que é a influência da espuma das coisas trazida pela comunicação social, da verdade dos factos que urge apurar. Portanto, não me parece de forma nenhuma, nós temos dezenas de casos mediáticos e não é por isso que as pessoas são condenadas a mais ou a menos, de forma nenhuma. Muito bem, doutor, muito obrigado. Obrigado, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Bom fim de semana. Boa noite.